Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua interação, por sua audiência e vamos juntos em mais um resumo. Lembrando que você que nos acompanha pelo canal Escola da Esperança, você pode, além de fazer os seus comentários, além de compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas também, você vai estar compartilhando esperança através da lição da Escola Sabatina, consequentemente, compartilhando a palavra de Deus. E você que está nos acompanhando pela Rádio Viver, pelo nosso site www.radioviveroficial.com.br, muito, mas muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que está nos acompanhando pelos nossos horários, pela rádio, às 7 horas da manhã e também às 19 horas. Um bom dia para você ou uma boa noite, que você possa continuar na programação da rádio que transmite esperança. O título de hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025, é o banquete de Belsazar. Eu sempre procuro fazer um breve comentário sobre o título e hoje não vai ser diferente. E vamos juntos aprender, estudar, aprendermos juntos e, para a honra e glória de Deus, crescermos espiritualmente através da lição da Escola Sabatina. O título de hoje, ele se refere, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, a um episódio narrado em Daniel capítulo 5, quando o rei Belsazar, ali durante uma grande festa, e essa festa era uma festa, podemos dizer assim, né, profana, porque os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém estavam sendo usados de forma indevida, e ali, no Templo de Jerusalém, ele vê uma mão sobrenatural escrever uma mensagem de juízo na parede. E esse evento marca então a queda do Império Babilônico e também a ascensão dos médio-persas, cumprindo então as profecias descritas nos livros de Daniel. E esse capítulo, Daniel, ou melhor, esse capítulo de Daniel, capítulo 5, ele representa, meu querido professor que está nos acompanhando nesse momento, a última fase do Império Babilônico, ou seja, simbolizando o juízo divino contra os que rejeitam a luz recebida. Assim como, lembra, o rei Nabucodonosor, que teve a sua oportunidade de arrependimento e aceitou a soberania de Deus, Belsazar representa aqueles que rejeitam a advertência, podemos dizer assim, né, a advertência final, mesmo com pleno conhecimento da verdade, por isso enfrentou o juízo. Então, aqui é um paralelo. O rei Nabucodonosor aceitou a oportunidade de arrependimento, mas aqui Belsazar, ele representa então, repetindo, aqueles que rejeitam a advertência divina. Quem é Belsazar? Belsazar, ele era, podemos dizer assim, o vice-regente de Babilônia, né? E ele tinha um parentesco com o rei Nabucodonosor. Ele era neto do rei Nabucodonosor e símbolo de arrogância espiritual e também, como já falado anteriormente, de rejeição da verdade. Daniel, o profeta Daniel, a gente já destacou aqui em algumas lições, mas vale a pena ressaltar, ele foi um profeta fiel convocado para interpretar a escrita na parede, né? Já que ele já tinha já então essa referência através eh, lá da revelação dada por Deus a ele de Nabucodonosor. Um detalhe importante que também vai ser ressaltado foi Dário, né?
E Dário ele representa o povo, ou melhor, ele representa um novo poder mundial que toma Babilônia naquela mesma noite. Então, a lição de hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025, ainda ressalta que após a queda de Nínive, lá no ano 612 a.C., Babilônia se fortaleceu e, sob ali a gerência, podemos dizer assim, de Nabucodonosor, a cidade ela atingiu ali grandeza e domínio sobre as nações. E, por consequência, Babilônia se tornou o centro do mundo conhecido daquela época, né? A referência daquela época. O rei Nabucodonosor, apenas aqui fazendo aqui uma cronologia, ele morreu e reconhecendo a soberania de Deus, como está descrito em Daniel capítulo 4, versículo 34 a 37. E o relato destaca então o seu sucessor, e aí entra em cena novamente Belsazar como vice-regente. Daniel capítulo 5 ensina, meu caro amigo que está nos acompanhando nesse momento, algumas lições espirituais valiosas sobre a soberania divina e juízo. Quando a gente analisa o erro fatal de Belsazar, foi que ele ignorou a história de seu avô, apesar de ter conhecido, ou melhor, apesar de ter tido conhecimento da verdade. Aqui algumas lições importantes. Ninguém vai se salvar por tabela, por ter tido um parente que foi da igreja, como foi no caso aqui, não especificamente uma questão da igreja, mas uma questão especificamente de um rei que teve conhecimento bíblico e que transmitia aos seus familiares, e Belsazar tinha esse conhecimento, mas ele acabou ignorando então a palavra, o conhecimento da verdade. Por quê? Além de ele ter profanado os utensílios sagrados, isso foi então ali um desafio direto a Deus. E, ao mesmo tempo, o seu problema não foi de ignorância de conhecimento, mas de um coração endurecido. E isso na nossa geração é muito comum acontecer. Muitas pessoas, elas têm o conhecimento da palavra de Deus, mas não permite a atuação do Espírito Santo na sua vida e, por consequência, o seu coração permanece endurecido. Eu quero destacar a pergunta de número 3, que é a seguinte, né? Que mensagens espirituais importantes tiramos de Daniel capítulo 5, versículo 1 a 31? O que, no fim das contas, levou Belsazar à destruição? Aqui a gente pode destacar vários elementos, mas eu quero destacar apenas alguns, que é que Belsazar ele foi destruído por desafiar diretamente a Deus. Um outro detalhe é que ele teve acesso à verdade, ou seja, através da história de Nabucodonosor, ele teve acesso ao conhecimento da verdade, mas ignorou essa verdade, rejeitou essa verdade. E sua escolha foi, então, o que refletiu um coração endurecido, mas não em consequência da falta de conhecimento. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. E aqui podemos tirar algumas lições, como de costume. A primeira lição é que conhecer a verdade não é suficiente. É necessário praticar esta verdade, além, é claro, de aceitá-la e também obedecer essa verdade. Belsazar conhecia a verdade, assim como nós conhecemos os nossos dias. Porém, não basta apenas conhecer, nós temos que aceitar essa verdade, praticar esta verdade e obedecer esta verdade. Segunda lição é que Deus julga as nações e os indivíduos com justiça e conhecimento. Deus ele vai julgar tendo como referência exatamente a sua justiça, que é uma justiça correta, mas também levando em consideração o conhecimento da pessoa. Uma terceira lição é que a paciência de Deus tem limite. Ou seja, Deus ele é um Deus longânimo, porém, ele também
através da sua paciência, vai ter um limite. E qual vai ser esse limite? Quando nós entendemos que a porta da graça vai se fechar e o Espírito Santo, que já deu várias oportunidades, ele vai se retirar e ali tudo vai ser então já definido. Então é importante a gente entender que há um tempo determinado para o juízo de Deus. Uma quarta lição é que devemos aprender com os erros do passado e com as advertências proféticas. Nós temos algumas formas de aprender através da Bíblia com os erros e os acertos dos servos de Deus, que eram seres humanos. Porém, alguns se arrependeram e outros não. Outros praticaram, aceitaram e obedeceram a palavra de Deus e outros não, como foi no caso de Belsazar. Uma quinta lição é que nos últimos dias, como Belsazar, muitos conhecerão a verdade, mas sua decisão será determinada por sua escolha. Por isso que eu pergunto para você hoje, querido amigo, querida amiga, qual é a tua escolha? Qual vai ser a tua decisão? Eu quero finalizar com uma citação de Ellen White, inspirada por Deus, no livro Profetas e Reis, na página 516. Ela diz que muitos hoje seguem o mesmo caminho de Belsazar, mesmo tendo a luz da verdade. Desafiam o céu e continuam em sua rebelião. Então, querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora que está nos acompanhando nesse momento, através do canal Escola da Esperança e também através da Rádio Viver, uma rádio que transmite a esperança, que nós possamos assimilar as lições que nós tiramos aqui através da escolha contrária ao desejo de Deus de Belsazar, e que nós possamos refletir nas decisões que nós tomamos, que vai nos trazer consequências, tanto para a vida eterna, como para a perdição eterna. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua terça-feira e, é claro, que Deus te abençoe também através dos resumos aqui do canal Escola da Esperança e também da Rádio Viver em 2 horários, às 7 horas da manhã e também às 7 horas da noite, através do site www.radioviveroficial.com.br.